Boa noite, amigos, a mais um Fireside do site Fireside Bahá'í. Nós estamos organizando hoje um tema que é muito provocante e um tema que fala muito alto no coração dos brasileiros e que é crucial para a construção de qualquer sociedade, que é o tema da discriminação racial e social no Brasil. E a gente está recebendo hoje a presença de Gabriel Marques. Eu vou falar um pouquinho da experiência do Gabriel, do background, da vivência do Gabriel nesse tema, que é bem vasta. E para vocês que estão ao vivo e vocês que vão assistir no YouTube depois, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito interessante, não só de olhar a realidade do Brasil, em termos de discriminação, mas também, e é muito importante isso também, propor otimista e realistamente o que é que pode ser feito. Eu acho que o palestrante vai abordar as duas coisas, o problema e de que maneira mitigar e de resolver esse problema. Os esforços empreendidos pelas pessoas e organizações de direitos civis e sociais, embora tenham alcançado relevantes avanços no campo de políticas públicas, sobretudo aquelas visando eliminar o racismo e promover uma inclusão social cada vez mais forte no Brasil, não tem sido suficiente, infelizmente, e as populações afetadas continuam a enfrentar a discriminação no seu dia a dia. Diante de um quadro com evidentes injustiças, vozes cada vez mais veementes têm se levantado em tons que demonstram menos e menos paciência e
infelizmente, essas vozes estão cada vez mais prontas ao enfrentamento nas ruas. Evidentes têm sido os flagrantes de agressões perpetuadas, sejam por forças policiais, seja por seguranças em shopping centers, que recentemente a gente viu essa história na grande mídia, e muitas vezes voltada diretamente à população negra. Então, a lei, embora possa punir esses agressores e se ajustar para tentar prevenir também um pouco essas repetidas violações, ela não pode ser só o único caminho de construção. Quer dizer, a lei também é uma parte importante, mas tem muito de cultura, tem muito de educação, tem muito de edificação do caráter das pessoas. E é nesse recôndito mais profundo onde as raízes da motivação precisam ser tocadas e as principais mudanças devem ocorrer. Então, desde que a violência nas civilizações antigas existiu, com toda sorte de injustiça, a construção, o alcance da justiça tem sido buscado por todos os povos da Terra. E aqui a gente está falando de um pedaço importante da Terra, que é o nosso Brasil. Então, por que existem essas injustiças sociais e raciais? Todos nós sabemos um pouco da história do Brasil em termos de colonização, são 500 anos em que isso se construiu, mas o importante é fazer uma análise mais cuidadosa e criteriosa do ponto que a gente está. E é isso que o Gabriel Marques vai fazer hoje no Fireside Bahá'í, com a audiência de vocês, queridos amigos. O Gabriel Marques, eu vou apresentar ele não entrou ainda, que eu peço sempre para o apresentado não estar presente, que a maioria das pessoas que vêm aqui ficam com vergonha quando a gente fala delas. Então, eu falo assim, deixa eu te apresentar antes, você entra depois. Então, o Gabriel é publicitário, ele é bacharel em Direito e autor de livros na área racial e de vários artigos sobre o tema. Ele é autor do livro Da Senzala à Unidade Racial, uma abordagem da realidade racial no Brasil. Na área de desenvolvimento social, o Gabriel coordenou o projeto Casa Brasil, projeto do governo federal, CNPq, de 2005 a 2008. É um projeto de inclusão social e digital com ciência e tecnologia. Ele também foi responsável pelo projeto, ou coordenador, melhor dizendo, coordenador pedagógico do projeto Trabalho Doméstico Cidadão, vinculado ao CEPIR, que é a Secretaria Especial de Promoção de Políticas de Igualdade Racial. Ele iniciou e coordenou ao longo de 12 anos encontros barrais de afrodescendentes. E, então você vê que a história do Gabriel, tanto no Brasil como na América do Sul, tem sido muito ligado à busca da justiça social e racial. E ele também representou esse grupo do qual eu falei na Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e Temas Correlatos em Durban, na África do Sul, em 2001. Gabriel serviu muitos anos como membro do Corpo Continental de Conselheiros para as Américas, por 12 anos exatamente, que é um órgão da comunidade Bahá'í de apoio às Assembleias Nacionais do continente americano. E desde 2011 tem servido na Assembleia Nacional dos Bahá'ís do Brasil, onde eu tive o prazer de ser o seu colega. E agora, sem mais delongas, e sendo o seu colega, eu sei que ele não queria estar aqui escutando isso, mas agora que eu terminei, eu posso convidar o querido Gabriel a entrar e agradecer a presença dele. Agradeço, Gabriel, a sua presença, a Heather também, e acabei de fazer as apresentações, então você não precisa ficar tímido, pode começar direto a sua apresentação, porque eu já falei demais. Obrigado, Gabriel, bem-vindo, e eu vou te dar aí a permissão de compartilhamento, caso você queira compartilhar sua apresentação de slides, fique à vontade no momento que você quiser. Bem-vindo mais uma vez, meu querido irmão Gabriel Marques. Bom, muito boa noite a todos, é uma alegria poder atender ao convite do querido Neison, amigo já de muitos anos, desde os tempos de juventude,
Eu nem sei precisar quantos anos atrás, mas eu creio que, que já se vão uns 40. 46. Faz 46 anos que a gente se conhece, Gabriel. Então, já é uma caminhada de algumas décadas. Bom, boa noite a todos, a todos. Esse tema da realidade racial e social no Brasil é um tema naturalmente atual, né, não só no Brasil, mas nos demais países latino-americanos, nos Estados Unidos, ou seja, em outras realidades também. Mas no Brasil, a questão racial tem tomado uma feição bastante drástica, no sentido de que a população brasileira, maiormente, mais de 50% de sua população é considerada afrodescendente. Talvez eu deva iniciar essa fala fazendo um breve retrospecto da história brasileira, né? Que eu creio que talvez vai nos ajudar um pouquinho a entender essa realidade. O Brasil foi o maior importador de escravos em todo o mundo ocidental. O Brasil recebeu 4,8 milhões de pessoas. Foi o último país a abolir a escravidão. Então, num tempo em que todos os países já haviam feito a abolição da escravatura, o Brasil foi o último, no ano de 1888. O Brasil também é o país que possui a maior população africana fora da África. Ou seja, depois da Nigéria, o Brasil é o país que concentra o maior número de descendentes africanos. Eu dei uma olhada na população brasileira essa semana, porque na internet é fácil de encontrar a contagem quase que simultânea, apesar de que, naturalmente, o último censo já faz alguns anos. Mas no último dia 12 de fevereiro, hoje nós estamos no dia 21, não é isso? No último dia 12, a população brasileira contava com 212 milhões e 700 mil habitantes. Desse total, 42,7% são considerados brancos, 9,4% é considerado de pretos, 46,8% considerado de pardos. Essa categorização de pretos, brancos e pardos é uma autocategorização com base no censo do IBGE. Isso significa que nós temos uma população, eu não falei da população indígena. A população indígena, apesar de que no início da colonização estima-se que o Brasil tinha cerca de 2 milhões de indígenas, a população total hoje é de cerca de 900 mil, o que significa 0,03% desse total de 212 milhões e 700 mil habitantes. Digamos que aqueles 700 mil, basicamente, é a população indígena. Apesar de que, na composição étnica dessa população, ela é muito diversificada. O Brasil ainda tem cerca de 300 diferentes etnias. Mas vamos voltar à questão racial negra, especificamente. Então, nós estamos falando de uma população de 52% da população
119 milhões de pessoas consideradas afrodescendentes no Brasil. Para se fazer um comparativo com os Estados Unidos tem hoje cerca de, creio que 320 milhões de habitantes, eu não tenho aqui a estatística precisa, mas vamos dizer 300 milhões de habitantes. Desses 300 milhões de habitantes dos Estados Unidos, cerca de 12,7%, ou seja, 40 milhões de habitantes aproximadamente, são considerados negros. Ou seja, o Brasil tem quase 3 vezes o número dos negros nos Estados Unidos. Agora, passados esses 120 anos, né, vamos dizer, vamos arredondar, desde a escravidão, né, desde o fim da escravidão, no que pese, né, uma comparação entre a população branca mais pobre com os negros de longe estão numa situação bastante diferenciada no sentido da privação de direitos, né? Então, a desigualdade racial no Brasil, ela acabou tomando as feições também da desigualdade social. E muitas vezes se confunde, não é, a questão, até muitos negros, às vezes, a situação é mais social, né, porque nas relações interpessoais não se vê notadamente, vamos dizer, uma discriminação em termos... claro, existe, né? Por exemplo, se você vai num shopping center, você não vai encontrar, ou vai encontrar uma minoria muito pequena de gerentes negros. Se você for num banco, provavelmente você não vai encontrar gerentes negros e possivelmente alguns poucos caixas negros, e assim sucessivamente, né? Eu estou falando desse setor. Se eu for para a área de engenharia, para a área de medicina e outras áreas, o número, a representatividade cai bastante. Então, eu vou compartilhar alguns índices assim muito gerais para dar vamos dizer, apresentar uma fotografia do quadro geral da população negra no Brasil, comparativamente com a população branca, né, sabendo que mais da metade da população brasileira é composta de pessoas afrodescendentes. Então, no mercado de trabalho, por exemplo, a renda média dos brancos brasileiros atualmente é cerca de R$ 2.800, fazendo um arredondamento. Isso segundo os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz o censo. Enquanto que a média da população negra, que nesse caso, no mercado de trabalho, corresponde a 70% da população, a renda média é de 1.600. Então, nós estamos fazendo um comparativo de 2.800 com 1.600. Já que eu mencionei a questão de cargos gerenciais, apenas 30%, não chega a 30%, 29,9% dos cargos gerenciais são exercidos por pessoas afrodescendentes no Brasil. Anualmente, existe também, no aspecto violência, um censo, na verdade, um levantamento estatístico, que é publicado num atlas chamado Atlas da Violência, anual. A taxa de homicídios dos negros no Brasil, no último ano, ela cresceu
11%, enquanto a dos brancos caiu 12%. Ok? 80% dos assassinatos na última década no Brasil foram de negros. A maioria jovens e mulheres. Costuma-se dizer que a morte no Brasil tem cor e tem idade, tem endereço, né, conhecido. Agora, eu havia comentado essa semana, conversando com o Neis, até nos preparativos dessa fala, que nós temos visto nesses últimos anos, apesar de que a última década houve avanços, eu diria, significativos, no campo dos direitos humanos, no campo da acessibilidade dos negros às universidades, especialmente desde 2001, com o sistema de cotas, a aprovação do sistema de cotas nas universidades de modo generalizado no Brasil, né? Então, houve uma maior acessibilidade, naturalmente que alguns já se formaram, outros estão no processo de formação, o que naturalmente vai gerar algum impacto, especialmente no campo econômico, educacional, daqui a alguns anos mais à frente. Mas a gente tem visto alguns retrocessos nesses últimos poucos anos, em termos na questão ambiental, na questão da violência. O Brasil, por exemplo, está discutindo agora, na verdade, houve uma aprovação do registro de posse de armas. Então, só no último ano foram registrados 180 mil novas armas na mão de pessoas civis, né? Um aumento de 91% em relação ao ano anterior. Naturalmente, tendo esse índice de violência altíssimo, direcionado, não é, pelo menos sobre a população negra, recai diretamente a violência, provavelmente nós teremos também um aumento nos homicídios direcionados à população jovem e de mulheres no Brasil. Agora, nessa noite em que nós estamos aqui conversando, é provável que até agora mesmo a televisão esteja mostrando uma reportagem relacionada com pessoas negras que foram acusadas, são acusadas quase que semanalmente, diariamente, de maneira injusta de terem cometido algum delito. Por reconhecimento, não é prisão em flagrante, né, que é algo que tem aqui no Brasil. Mas eu estou falando aqui no Brasil porque nos Estados Unidos é um pouco diferente a legislação, né? Mas pessoas que são acusadas, reconhecidas apenas por fotografia e logo mais adiante se detecta que, na verdade, não eram elas os autores daquelas acusações, mas, nesse ínterim, elas já foram fichadas e, quando saem, passam uma dificuldade enorme, porque até que sua ficha policial seja limpa, eles não conseguem emprego, não conseguem acesso, já têm certa dificuldade, e vão enfrentar, então, a maior dificuldade nos anos a seguir, além do estigma, naturalmente, de todo o trauma, né? Quanto à desigualdade de gênero, né, embora as mulheres, de uma maneira geral, brancos e negros, naturalmente tenham essa dificuldade, enquanto considerando que o número de mulheres negras é maior do que o número de mulheres brancas, né, essa acessibilidade ao trabalho, mesmo que trabalho informal, não é, também vem aumentar as dificuldades familiares
considerando também que uma boa parte dos lares brasileiros é formada por famílias uniparentais, normalmente formada por mulheres, um bom número. Então, o Brasil, de um lado, né, falando em termos de economia, o Brasil compõe o grupo dos BRICS, né, os países com maior desenvolvimento econômico. O Brasil, basicamente, é a nona economia do mundo, mas, de outro lado, é a sétima economia mais desigual do planeta, né? No ano 2019, 2 anos atrás, parece que foi divulgado a lista dos indivíduos mais ricos do mundo. E eu não me recordo exatamente, mas me parece que 19 pessoas tinham o equivalente à metade da riqueza mundial. No ano passado, esse número se reduziu para um número pequeno de 9 pessoas. No Brasil, 2020, 6 brasileiros, eles detêm uma riqueza equivalente ao patrimônio de basicamente 100 milhões de pessoas, metade, basicamente, do país. Então, nós temos, não é só negros, mas os negros, naturalmente, por esse histórico mal feito da abolição da escravatura, depois podemos tecer alguma conversa sobre isso, do processo, não é? Mas significa que nós temos ainda um impacto muito grande dessa população, basicamente trabalhando informalmente, né? A maioria sem carteira assinada, sem o gozo dos benefícios que a lei permitiria. Bom, o quadro parece bastante... Eu não sei, Neison, se eu faço uma abertura para algum comentário agora ou se... Não, você fique à vontade, da melhor maneira que quiser. Eu acho que você está tecendo um quadro, na verdade, mais amplo, da disparidade, da falta de justiça, falta de equidade, e eu suponho que as estatísticas falam por si mesmas, mas a gente, como brasileiro, ou quando vive no Brasil, você percebe as estatísticas no teu dia a dia, sem ter essa precisão que você traz para a gente. Então, há vários exemplos disso, né? Estavam comentando isso. Eu queria que você falasse um pouquinho de por que o aspecto social e racial se mistura tanto. É notório que você poderia estar falando só sobre injustiça racial, preconceito racial. Agora, por que no Brasil tem essa ligação social e racial tão forte? É por causa da distribuição de riqueza ser injusta também? Ou é a forma que foi a abolição da escravidão no Brasil que criou isso? Se você pudesse aprofundar nisso. Eu em todos os estudos, leituras e minha própria compreensão, é que o processo foi muito injusto para com a população negra no Brasil. Tem que se lembrar que, eu já mencionei, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e naquele período, na verdade, em 1850, foi quando o Brasil interrompeu, por pressão da Inglaterra, o tráfico de escravos. Não quer dizer que se parou totalmente, né? Até 1880, ainda tem registros de navios aportando no Brasil com escravos, né? E de apresamento de navios que traziam escravos para o Brasil, apesar da lei Eusébio de Queiroz, de 1850, ter proibido.
Na sequência, o Brasil teve uma série de leis, a lei do ventre livre, né? Posso até citar para trazer um exemplo mais próximo. A escravatura, a abolição, ocorreu em 1888. Minha bisavó, de parte paterna, nasceu em 1889, um ano após a abolição da escravatura. Naquele tempo, naturalmente, não existia os cartórios de registro civil como nós temos hoje. Naquele tempo, grande parte dos registros eram feitos na igreja, era o chamado batistério, onde fazia o registro de batismo e ali anotavam o nome dos pais, dos padrinhos. No caso de minha avó, de parte paterna, o registro dela constou como? Então, aos tantos dias do ano de 1889, nasceu Juventina Gabriela, filha de Lia, escrava da fazenda Coriolano de Campos. Ou seja, a escravidão já tinha terminado, a referência da mãe de minha tataravó, minha bisavó, minha bisavó, era de que ela ainda era escrava, apesar da abolição da escravatura já ter ocorrido. Ou seja, se tem a lei, mas até que a lei, ela especialmente seja incorporada no dia a dia da população, isso leva décadas. Né? Isso é só o arcabouço da lei quanto à aplicação dela. Você nem está falando da cultura. Não, você imagina a cultura como leva tempo para mudar. Por exemplo, eu estava lendo um livro recente que era sobre a família Odebrecht. A família Odebrecht, bom, enfim, dispensa maiores apresentações. Mas a família Odebrecht, quando chegou, especialmente Santa Catarina, vieram atraídos, naquela época, nos anos 1860, pela propaganda do Brasil, né, de receber colonos. Se acreditava que os colonos europeus eram mais trabalhadores, especialmente eslavos, alemães, e a eles foi dado terras, especialmente na região sul do Brasil. Por conta do clima, muitos deles foram para o sul do Brasil. E, então, no livro, há um relato, inclusive, de como se fazia a perseguição aos índios, porque os índios eram considerados um estorvo ao desenvolvimento. Então, tinha os caçadores de bugres, pessoas que saíam, não é, porque a tendência era, quer dizer, o objetivo era expulsar os índios do litoral para o interior do país. Né? Então, o pagamento era quantas orelhas você trazia, você recebia pagamento, significava que havia dizimado tantos índios. Né? E isso está no livro. Então, mas o que eu quero dizer, nem entrando na crueldade da questão, mas para poder trazer o fato da distribuição de terra. Então, veja, os negros, no dia seguinte à abolição, embora estivessem aqui já por 4 séculos, a eles não foi dado nenhum pedaço de terra. Né? Então, uma boa parte fugiu, já tinha fugido para os quilombos. Né? Nós temos hoje catalogados cerca de 3.000 quilombos no Brasil, populações rurais que vivem ainda, muitas vezes, sem eletricidade, né? Sem acesso à educação. Né? Há um minuto aqui que tem uma ambulância passando lá fora. Bom, se não incomodar, vou continuar. Então, essa distribuição de terras, né, fez com que, por exemplo, no caso das grandes cidades, Salvador, Recife,
São Luís, Rio de Janeiro, mesmo São Paulo, as populações, naturalmente, foram para as periferias, naturalmente, a grande maioria foram para os morros. Então, quando a gente olha atualmente, 2021, uma foto, por exemplo, de Paraisópolis, eu acho que eu tenho até uma foto de Paraisópolis aqui. Me dê um minuto. Eu acho que vai nos ajudar a entender o que... Deixa eu pegar aqui. Você deve poder compartilhar. Deixa eu... É uma foto bem emblemática. De Paraisópolis, em São Paulo, de quando essa foto? Essa foto não mudou a realidade, não. Quando vocês verem a foto, vão ver que permanece a mesma. Ah, sim, essa foto é um dos maiores símbolos da distribuição de riqueza desigual no Brasil. Esse prédio gigantesco aí. Então, aqui não dá para ver direito, mas eu tinha, na verdade, preparado um conjunto de slides, mas eu estou deixando eles de lado para que a gente possa, talvez, ter uma conversa menos focada em fotografias, né? Mas você vê lado a lado, né, um prédio de luxo, né, com quadras de esporte, ao lado com a separação de um único muro, e isso a gente vê em Salvador, seja aqui na Barra, seja em qualquer lugar, se você vai no Recife, é a mesma coisa. Então, a pobreza convivendo lado a lado com o luxo, né? Então, a gente não tem, efetivamente, vamos dizer, o que temos nos Estados Unidos e em outros lugares, mas a disparidade é gritante, tal qual se vê numa fotografia como essa. Agora, você falou do exemplo que a gente não tem o que acontece nos Estados Unidos. Eu sempre... claro que até talvez é politicamente incorreto dizer que a nossa população é mais cordata ou menos agressiva, mas, no fim das contas, a nossa, vamos dizer, nosso preconceito é diferente. Agora, os dois são péssimos, mas eu diria que, pelo que eu vejo, no Brasil tem menos... como eu diria, é difícil no Brasil você ter a segregação ou a criação de clusters de uma população negra ou branca, essa espécie de segregação que tem nos Estados Unidos. Por outro lado, quer dizer, por exemplo, se você abrir um bar que você quer voltar a ele, a população negra ou branca, você não consegue, porque você tem, se for um lugar acessível em termos de preço, você vai ter casamentos interraciais, pessoas, amigos brancos e negros indo para esse bar, e não tem jeito de você fazer segregação nenhuma, como eu vejo, às vezes, em guetos, vamos dizer, nos Estados Unidos. Agora, esse é o lado, talvez, bom. Agora, o lado ruim é que, por outro lado, você vê alguém ocupando um cargo de governo, ou você vê alguém que é claramente um advogado bem-sucedido nos Estados Unidos, você vem para o Brasil, você quase não encontra esses exemplos sociais de ascensão. É como se, eu não sei se me corrija, mas como se o processo de abolição da escravidão nos Estados Unidos tenha permitido a ascensão de uma maneira mais positiva do que no Brasil. Isso existe mesmo? Não existe. Também está no processo também que se deu a abolição nos Estados Unidos e a abolição no Brasil. Então, a abolição nos Estados Unidos, ela também se deu no contexto da Guerra da Secessão, onde os negros, efetivamente, avistavam a possibilidade da liberdade ao participar da Guerra da Secessão, né? As igrejas nos Estados Unidos, especialmente as igrejas evangélicas no sentido batista, protestante, né? Elas davam acesso ao estudo da palavra sagrada diretamente aos negros. No Brasil, eu lhe digo, eu venho de uma família católica. Católica, eu diria assim, ortodoxa, no sentido da fervorosidade.
tá certo? Eu me recordo, criança, indo à missa. A missa era em latim, ninguém entendia nada. Ninguém tinha uma Bíblia em casa. Então, existia quase que até uma barreira de acesso àquilo que era a fonte, talvez, da maior libertação das pessoas. Então, nos Estados Unidos, os negros já tinham escolas para negros, ainda que eram escolas segregadas, como tinham também só para brancos. Mas no Brasil não tinha. No Brasil não tivemos. A maioria dos negros, que, com raras exceções, houve exceções, naturalmente, mas a maioria da população, elas voltaram para a casa de seus antigos senhores. Porque se eu não tinha terra, não tinha trabalho, eu era livre, mas eu ia fazer o quê? Não tinha escola. Então, muitos retornaram à casa dos antigos patrões numa situação pior do que estava antes. Não é? Nós estamos conversando aqui, nós estamos em 2021. Eu lhe conto que agora, há poucas semanas atrás, eu estou com um caso aqui que é de uma senhora que trabalha há 18 anos na casa de sua patroa, não tem carteira assinada, não recebe um salário fixo, que é o trabalho escravo moderno, tá certo? E que está no processo de denúncia, etc., e tal, para poder ver como vai continuar a sobreviver com a filha. Então, nós estamos falando de 2021. Né? E no jornal de ontem, porque o trabalho escravo permanece, especialmente o trabalho análogo à escravidão, como se diz hoje, que não tem carteira assinada, você às vezes está preso no trabalho, não consegue sair, deve o patrão a alimentação que come e fica preso e não tem seguranças ao redor da fazenda. Então, você tem fazendas de café, fazendas de cana-de-açúcar, fazendas de soja, especialmente na Bahia, Mato Grosso, em várias regiões em que o Ministério do Trabalho, vira e mexe, está fazendo buscas, né, e libertação dessas pessoas. Nós falamos de 2021. Mas o recurso destinado a esse trabalho específico, de trabalho análogo ao Estado, à escravidão, foi reduzido em 41% do ano passado para esse ano. Ou seja, talvez menos recurso, maior possibilidade de perpetuação de situações análogas à escravidão. Então, assim, existe uma série de... Eu estou casado com uma mulher branca, né? Eu venho de uma família de casamento interracial, né? Meu pai era descendente de escravo, né? Como eu falei aí de minha avó há pouco, tá certo? Minha mãe é branca, né? Eu estou atualmente casado, espero que permaneça, né, até o fim, com uma senhora branca, tá certo? Estamos aqui apostando para ser até o fim, sim. Ótimo. Até o fim que não tem fim. O que acontece? Muitas vezes, né, quando às vezes eu ia buscá-la no trabalho, aí o pessoal falava, seu motorista chegou. Porque justamente essa possibilidade de ascensão no Brasil é muito limitada, é estranho. Então, isso de você ir num restaurante, você encontrar o negro sentado numa posição confortável, é muito raro. Tá certo? Os elevadores no Brasil ainda
são dois elevadores, um social e um outro serviço. em que, na grande maioria dos casos, obrigam-se os funcionários todos a irem pelo de serviço. Isso é no país inteiro. Essa cultura está mudando, mas vai tomar tempo. Há 10 anos atrás, não estou falando de 50, 100 anos atrás, mas 10 anos atrás, era muito comum você abrir o jornal, busca de emprego, e você encontrar vários anúncios mencionando boa aparência. O que era boa aparência no Brasil? A boa aparência no Brasil era o branco. Já não aparece mais, porque naturalmente existe uma pressão, né, social, né, e de consciência muito maior, mas não significa que a realidade da acessibilidade ao emprego tenha mudado. Muito interessante. Eu também sou de casamento interracial, eu casei com uma japonesa, você sabia? Por isso você vai ver que quando eu chego no lugar também acho que eu sou um motorista. Bom, nos Estados Unidos e no Canadá talvez menos, mas no Brasil você não tem problema, nem ela. Estou brincando. Não, mas essas coisas a gente brinca, mas a gente sabe que é muito sério, porque quando alguém a vida inteira, só pela cor da sua pele, foi rotulado, e é uma coisa humilhante do dia a dia, que você conseguiu, com uma nobreza de caráter, muito bom humor, falar disso rindo. Geralmente quem fala disso bate na mesa, porque é uma injustiça que a gente carrega, e na sociedade brasileira isso é muito claro. Eu estudei numa universidade pública, estava falando para você, antes da nossa sessão aqui, que dos 150 alunos que foram aceitos para fazer arquitetura aquele ano, só tinham 2 negros. Dos 150, só tinham 2 negros. E eles eram africanos, eram estrangeiros, não eram brasileiros. E isso é, bom, muitos anos atrás, né? Mais de 30 anos atrás. Agora, a gente vê que ainda o Brasil se levou 500 anos para criar essa injustiça, e é isso que eu queria que você falasse agora. Quando uma coisa está 500 anos injusta, não é só a mudança da lei. Como é que você muda a cultura? Será que essa miséria tem que continuar mais 500 anos para as pessoas mudarem a cultura delas? Por exemplo, eu falei de certos avanços na legislação. A legislação não é tudo, mas ela cria um embasamento jurídico capaz, pelo menos, de punir, ainda que com suas dificuldades, mas de dar uma condução, um encaminhamento às coisas. Por exemplo, a Casa de Justiça, esse órgão da comunidade Bahá'í mundial, né, situado em Haifa, em 1985, quando escreveu um documento que foi encaminhado às lideranças no mundo todo, um documento intitulado A Promessa da Paz Mundial, em que faz um diagnóstico da situação mundial, aborda várias questões, a questão das disparidades de igualdades entre homens e mulheres, a questão do ressurgimento do terrorismo, né, da religiosidade fanática, vários elementos, e traz a questão do racismo, a questão social também, mas traz a questão do racismo. A Casa de Justiça escreveu que o racismo é um dos males mais funestos e mais persistentes, né? Mas que precisa ser superado. Eu acho que eu até coloquei ele num slide aqui. Deixa eu ver aqui, eu coloco, porque a gente vai poder... Enquanto você procura o slide, até para te dar mais tranquilidade de procurar ele, deixa eu só lembrar aos amigos que a gente gostaria muito que vocês participassem com perguntas, e qualquer pessoa que gostaria de perguntar ou contribuir pode solicitar, me dar um sinal aqui que eu vou pedir para vocês tirarem o áudio do mute e falar. Agora, já tem uma pergunta aqui, depois que o Gabriel falar, eu vou colocar a pergunta e
encoraja os outros a fazerem também. O racismo é um dos males mais funestos e mais persistentes. Constitui um obstáculo importante no caminho da paz. A sua prática perpetra uma violação demasiado ultrajante da dignidade dos seres humanos para poder ser tolerada sob qualquer pretexto. O racismo retarda o desenvolvimento das potencialidades ilimitadas de suas vítimas, corrompe seus perpetradores e desvirtua o progresso humano. Ou seja, na verdade, o país inteiro, a humanidade inteira, perde, né, com a perpetuação do racismo e da discriminação. Aí ele vai dizer justamente da questão da legislação. O reconhecimento da unicidade da humanidade, implementado através de disposições jurídicas apropriadas, tem de ser universalmente sustentado para que esse problema possa ser superado. Então, a legislação, no caso brasileiro, de 2001 para cá, após a Conferência Mundial contra o racismo, xenofobia, discriminação, assuntos correlatos, que aconteceu na África do Sul, Durban, né? Ocorreu imediatamente no Brasil a introdução do sistema de cotas nas universidades. Isso já foi transferido também para diversas áreas de concursos públicos, e isso tem criado as possibilidades de que muitos negros adentrem as universidades. Ano passado, por exemplo, no caso da Universidade Pública Brasileira, a maioria dos estudantes já eram afrodescendentes. Então, veja que interessante. A maioria já era afrodescendente. O problema é que agora, com a pandemia, considerando, apesar de que a universidade pública, uma boa parte desses jovens não tem como se sustentar. Normalmente, trabalha à noite, trabalha de dia, estuda à noite, né, vai se coordenando. As famílias, naturalmente, não têm como dar o apoio financeiro, e, na pandemia, justamente as famílias mais afetadas são, naturalmente, as famílias negras, porque já estão, primeiro, não tem poupança, não tem a casa própria, não tem, enfim, mora longe, o transporte é distante, não tem acesso fácil à internet, todas as dificuldades, naturalmente que a gente não sabe o impacto disso para os próximos anos, né? Isso são as ditas ações afirmativas, né? O que é que a Casa de Justiça fala sobre isso? Porque isso é discutido muitas vezes como, não, em termos de justiça, alguém ser privilegiado por causa da cor é tão mal quanto alguém ser discriminado por causa da cor, mas me parece que a Casa de Justiça não só tolera, como incentiva que por prazos específicos para evitar a desconformidade e distribuição injusta, isso seja usado. O que é que você conhece sobre isso? Temos que pensar em dois conceitos, né? Um é o conceito da justiça e o conceito da equidade. Então, os dois são muito próximos, né? Então, a equidade indica, justifica, né, ou impõe a necessidade de que você faça essas correções das distorções existentes na sociedade para que você possa alcançar a justiça, né? Então, quando você tem distorções, você não é simplesmente fazer uma divisão equitativa, você tem que, por exemplo, muita gente reclama das cotas, mas, por exemplo, nenhum idoso reclama que tem benefício para entrar na frente, nas filas do banco. Por que os idosos entram na fila? É equidade. É necessário, não é? As mulheres, no caso brasileiro, têm cota de 30%
nos partidos políticos. Às vezes não conseguem nem cumprir essa cota. Não que elas não queiram, mas por conta de um sistema machista e opressivo masculino da sociedade brasileira e de outras sociedades também. Aqui na América do Norte, nesse sentido, tem um regime assim muito ativo de evitar que os investidores coloquem dinheiro em empresas que os grupos de governança, os boards, tenham só homens ou tenham uma disparidade muito grande entre homens e mulheres. Então, está todo mundo buscando mulheres para serem membros de board de governança. E às vezes, é a sociedade criando dispositivos para corrigir uma injustiça centenária. E eu acho isso muito positivo. Uma pergunta, se me permite agora, foi colocado algumas perguntas, queria ler aqui. Recentemente se tem falado bastante do viés racial implícito, que é chamado em inglês implicit bias. Poderia abordar o que é e como podemos nos conscientizar a nós mesmos e aos demais? Depois eu faço outras perguntas que tem aqui, Gabriel. Implicit bias. Olha, eu não sei como responder a pergunta. Porque, naturalmente, o preconceito, no caso brasileiro, ele está implícito, ele está visível. Ele é visível. Né? Se você entrar, como eu fiz menção, se você entrar no banco, você não vai encontrar gerentes negros. Então, quando o negro entra no banco, ele já é olhado, se ele tiver com mochila, é capaz do branco entrar sem vistoria, o negro vai ser parado lá na porta antes mesmo da... Então, eu digo, o sistema ele está todo desenhado. Eu estou vendo que João está dando risada, ele deve ter visto já essa situação. Que é triste, mas é a realidade brasileira. Né? Se você manda o currículo, né, a empresa, veja só, a empresa tem esse desejo de mostrar uma cara de diversidade. Mas o funcionário que faz a seleção, quando ele recebe o currículo e se tiver uma fotografia, ou quando não tem, já na entrevista, ele já faz aquela seleção que os jornais solicitavam lá atrás. Uhum. Então, muitas vezes, você realmente... Eu não estou dizendo que não está mudando. A sociedade está mudando. As exigências são outras do que eram antes. E a velocidade é muito maior. Aí, nos Estados Unidos, na verdade, era um francês, né? Um filósofo francês chamado Alex de Tocqueville. Isso também lá dos anos 1870. Então, ele escreveu muita coisa sobre democracia, sobre política e tal, mas ele falou uma coisa que, no contexto em que foi dito, me impactou, porque justamente ele diz que a lei pode destruir a escravidão, mas só Deus pode apagar as suas marcas, no sentido dessa mudança no íntimo das pessoas, é só a religião. Né? Falando... Talvez eu pudesse até trazer os exemplos, então. Nós estamos celebrando esse ano 100 anos do passamento de Abdu'l-Bahá, que é uma das figuras centrais da comunidade Bahá'í. Abdu'l-Bahá, quando visitou a Europa e os Estados Unidos, deixou uns exemplos assim bastante marcantes que até hoje eu acho que servem para a nossa condução no dia a dia, daquilo que eventualmente nós deveríamos estar fazendo. Então, eu não sei quantas outras perguntas. Tem algumas perguntas, mas excelente que se aborde agora o lado
vamos dizer, da influência positiva que, já que você falou de fé e de o papel das religiões, eu acho que é importante você falar da influência, tanto é que uma das perguntas é quais seriam o impacto das atividades centrais de construção de comunidade no apoio ao processo de eliminação dos preconceitos. Eu acho que você, colocando o contexto histórico do que Abdu'l-Bahá falou, que é uma referência que os Baha'is usam, né, seria muito legal. Você vai querer compartilhar slide? Vou compartilhar aqui rapidamente. Boa. Então, assim, eu coloquei aqui de Bois, que foi político, filósofo, jornalista, foi o fundador, um dos fundadores da Associação de Promoção das Pessoas de Cor nos Estados Unidos. Aqui a gente tem Louis Gregory, Rosa Parks, né, deu início, vamos dizer assim, ao movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, né, com a recusa dela em ceder o lugar no ônibus, a história é conhecida, né, e coloquei algumas outras figuras aqui dessa história. Então, Malcolm X, ou Malcolm X, como diz no Brasil, Martin Luther King, Mandela, Barack Obama, Angela Davis aqui, e aqui duas brasileiras contemporâneas. Uma, Sueli Carneiro, que é do Guelé 10, é considerada hoje aqui no Brasil como se fosse a papisa do movimento negro, e aqui uma jovem escritora, que é a Djamila Ribeiro, e recém publicou um livro que está, vamos dizer, com uma vendagem best-seller no Brasil, que é um manual antirracista. Está muito bem. Então, eu começaria recordando, primeiro, que Baha'u'lláh veio para estabelecer uma nova ordem mundial, né? Baha'u'lláh diz: eu sou o falcão real no braço do Onipotente, de cada ave desfalecida desdobro as asas e lhe impulsiona o voo. Né? Os conceitos essenciais da unicidade da humanidade, da unicidade de Deus, da unidade das religiões, mas fala de uma revelação progressiva e de um estágio de maturidade da humanidade que nós estamos adentrando. Então, não estamos ainda na maturidade da humanidade, estamos adentrando esse período. E, naturalmente, que deixando um período de, vamos dizer, juventude coletiva, adolescência coletiva, né, com todas as dificuldades inerentes, atingir a maturidade, isso vai demandar esses processos. Numa das cartas enviadas, recente, né, 1987, a dois indivíduos que justamente escreveram para a Casa Universal de Justiça, perguntando sobre a questão racial, entre outras coisas, eu tirei uma frase lá, portanto, aqui ela pode aparecer um pouquinho fora do contexto. Ela diz: o propósito da vinda de Baha'u'lláh é levantar o jugo da opressão de seus entes queridos, libertar todas as pessoas no mundo e fornecer os meios para a sua felicidade duradoura. Jugo é aquela corrente que se coloca no pescoço dos animais, né? Então, Baha'u'lláh veio para tirar esse jugo da opressão dos pescoços, né, das pessoas a quem Deus ama. Abdu'l-Bahá, quando chegou em Paris, ele ficou hospedado num hotel bom, e entre aqueles que quase que diariamente vinham ver Abdu'l-Bahá estava um homem negro e pobre, e amava muito Abdu'l-Bahá. Então, um dia, quando esse senhor veio fazer a visita a Abdu'l-Bahá, o gerente disse que ele não era bem-vindo naquele hotel por conta dos padrões do hotel. O homem deu meia volta e foi embora. Quando Abdu'l-Bahá soube, mandou chamar o gerente e disse para o gerente que, primeiro, que ele estava muito triste, porque ele não veio para Paris para ver hotéis e móveis caros.
Ele veio para encontrar com seus amigos. Ele não foi a Paris para se conformar com os costumes de Paris, mas para estabelecer o padrão de Bahá'u'lláh. Qual é o padrão de Bahá'u'lláh? O padrão de Bahá'u'lláh é o de considerar a todas as pessoas como membros da mesma família humana. Bahá'u'lláh veio falar da unicidade da humanidade, né? Abdu'l-Bahá, em todos os seus exemplos, aí a gente pode ir para os Estados Unidos, né? Falou em sinagogas, clubes femininos, enfim, igrejas, etc. e tal, e foi também, Abdu'l-Bahá foi também, fez palestra na Universidade Howard, né, a principal universidade afro-americana, em Washington, D.C., né, e aqui, na última linha, eu fiz a cotação de uma das falas de Abdu'l-Bahá, em que sempre que ele via um público racialmente misto, ele dizia: estou muito feliz, pois vejo uma reunião dos servos de Deus, vejo brancos e pretos sentados juntos. E aqui está a primeira convenção, né, de amizade entre as raças, realizadas em Washington, em 19 de maio, ainda de 1921, alguns anos depois da passagem de Abdu'l-Bahá por lá. Abdu'l-Bahá dizia: nas joias agrupadas das raças, os negros podem ser como safiras e rubis, e os brancos como diamantes e pérolas. A beleza composta da humanidade será testemunhada na sua unidade e fusão. Eu vou interromper aqui e vou falar de Abdu'l-Bahá, porque quando Abdu'l-Bahá, em 1909, Louis Gregory visitou Abdu'l-Bahá em Haifa. Em 1912, Abdu'l-Bahá estava nos Estados Unidos. Louis Gregory era um advogado destacado da Associação de Promoção das Pessoas de Cor. Ele era o presidente também de uma pequena sociedade histórica lá na cidadezinha vizinha a Washington. E Abdu'l-Bahá estava preparando Louis Gregory para ser o promotor da unidade racial nos Estados Unidos. Naquele tempo, o representante da persa nos Estados Unidos era um Bahá'í. Ali Kulikan, não, como era o nome dele? Deixa eu ver aqui o nome dele aqui. Sempre, só um minutinho, para não dar o nome errado. Mirza Ali Kulikan. Deixa eu ver como eu saio aqui disso agora. Aqui eu botei o slide de novo aqui. Agora eu tenho que ver como é que eu saio. Terminar a apresentação. Pronto. Desculpa aí a interrupção, que eu ainda estou... Não tem problema, eu estou aqui com algumas perguntas na manga, assim que você falar. Deixa eu terminar só a história de Louis Gregory, porque eu acho que aqui estabelece um exemplo marcante. Mirza Ali Kulikan ia receber a legação persa, que estava várias autoridades, não só dos Estados Unidos, mas da Pérsia também. Eram 19 pessoas. Abdu'l-Bahá marcou um encontro com Louis Gregory na residência de Ali Kulikan 1 hora antes do almoço. Louis Gregory foi para lá e Abdu'l-Bahá terminou a reunião, mas ficou conversando, até que a mesa foi colocada e avisaram que a mesa estava posta. Então Abdu'l-Bahá se dirigiu para a sala onde já estava, e existia, naturalmente,
toda um protocolo para aqueles que já tiveram a oportunidade de participar de alguns eventos ministeriais, etc. e tal, sabe como é o protocolo. Então, cada um tem seu lugar exatamente onde vai sentar, as pessoas mais importantes, mais próximo de quem tem, vamos dizer, a posição mais elevada, e assim sucessivamente. Então, estava tudo posto, Abdul-Bahá chegou e começou a mudar já as posições, mudou tudo, e perguntou, cadê Luiz Gregório? Luiz Gregório, coitado, não estava nem convidado para o almoço e já estava se preparando para ir embora. Ali, Culicã se sentiu na obrigação de ir chamar rápido Luiz Gregório. Quando Luiz Gregório entrou na sala de jantar, de almoço, era almoço mais tarde, Abdul-Bahá colocou Luiz Gregório à sua direita, que era o lugar para a pessoa mais importante de todo o almoço, e continuou a reunião como se nada tivesse acontecido. Normal, nada de chamar atenção para aquilo, nada. Simplesmente continuou, tudo normal, e etc. e tal. Então, veja, a pergunta é, quantos de nós, claro, não vamos responder, mas quantos de nós, sabendo que existem discriminações múltiplas no nosso entorno, nós colocamos as pessoas consideradas menos importantes socialmente no lugar de destaque, seja nas conferências, seja nos almoços, seja em qualquer lugar. Mas o exemplo foi colocado por Abdul-Bahá lá em 1912. Era um escândalo, na verdade, você ter reunião de mistura racial. Os brancos não queriam receber negros em casa porque seriam discriminados pela vizinhança. Abdul-Bahá encorajou a realização não só de reuniões entre brancos e negros, encorajou conferências e casamento, encorajou que Luiz Gregório se casasse com Luísa Mateus, que era uma inglesa. Ainda que isso significou para os dois um desafio muito grande, porque eles não podiam viajar juntos, especialmente no sul dos Estados Unidos. E Luiz Gregório, justamente, viajava por todo o sul dos Estados Unidos para promover os ensinamentos barrais. Então, assim, tem muitas coisas que nós podemos fazer. Me parece que, então, Abdul-Bahá também mostrou para a gente que não é fácil e que precisa ter coragem, porque você vai ir contra o status quo, o jeito que a cultura é. Uma pergunta de alguém que talvez venha a te ajudar a elaborar isso. Aqui no Brasil, grupos que lutam contra racismo falam muito em racismo estrutural. Então, como é que a fé Bahá'í ou um indivíduo que tenha esse anseio, independente de ser membro da comunidade Bahá'í ou não, um indivíduo que tenha anseio de trazer justiça racial e social, em meio a isso que é chamado de racismo estrutural, pode agir em cima desse exemplo que você acabou de dar de Abdul-Bahá? Olha, essa semana eu recebi um post celular, né, no WhatsApp, eu até separei que eu queria mostrar aqui. Eu acho que eu vou projetar ele agora. Um pouquinho. Eu acho que ele vai trazer... Aqui é uma sala de estar sem programa, é muito... fica à vontade, Gabriel. Eu acho que ele vai trazer alguns exemplos, mas a gente pode pensar em muitos outros. Por favor. Né? Então, é claro que aqui, né, vai nessa linha, não é, vamos dizer... porque a postura Bahá'í é a postura da inclusão, não é uma postura, eu diria, positiva. E aqui está falando, tornando-se um antirracista, parece que, então, é uma posição contrária, né? Então, é como se fosse uma posição em oposição. Bom, claro que, ao se fazer a inclusão,
está implícito, né, o combate antirracial. Mas, enfim, vamos aqui para a projeção. Ele diz, tornando-se antirracista. E ele vai colocando, primeiro, em 3 zonas. Zona do medo, a zona do aprendizado e a zona do crescimento. E aí não tem fim, né? Na zona do medo, ele diz, eu nego que o racismo seja um problema. Eu evito questões difíceis. Eu me esforço para me sentir confortável. Eu falo com aqueles que se parecem e pensam como eu. Então, eu estou numa zona de receio de adentrar essa conversa. E, enfim, eu quero ficar na minha, como diz. A zona do aprendizado. Eu reconheço que o racismo é um problema presente e atual. Então, eu estou fazendo uma leitura da realidade, dos índices, estou atento ao que acontece, estou consciente. Eu busco por perguntas que me deixam desconfortável. Já é ao contrário. Eu estou querendo entender o problema, por que é assim, por que na minha própria família tem isso ou não tem, não é porque que, enfim, no meu trabalho, enfim. Eu entendo o meu próprio privilégio em ignorar o racismo. Acho que Heather está lá atrás, eu estou ouvindo minha fala uns segundos depois. Mas eu me educo sobre questões de raça e racismo estrutural. Eu sou vulnerável aos meus próprios preconceitos e falta de conhecimento. Eu ouço os outros que pensam e parecem diferentes de mim. Então, eu estou numa zona de aprendizado. Agora, vamos para a zona do crescimento. Eu identifico como posso inconscientemente me beneficiar do racismo. Então, para quem é branco e que não enfrenta as dificuldades que a maioria da população enfrenta no dia a dia, ele vai passar a identificar as muitas situações em que o fato dele ser branco dá a ele determinados privilégios. E isso existe, primeiro que em qualquer lugar que ele for, ele já vai começar a ser bem recebido, vão oferecer cafezinho, se for no banco, vai ter esse privilégio, se for numa oficina mecânica, vai ser chamado logo de doutor, e aí por aí vai. Eu promovo e defendo políticas e líderes que sejam antirracistas. Eu me permito estar confortável com o meu desconforto. Né? Eu estou na zona do crescimento. Eu ajo quando vejo o racismo em ação. Qual é a posição que eu tomo? Eu educo meus colegas sobre como o racismo é prejudicial para qualquer profissão. Eu não deixo erros me impedirem de ser melhor. Eu cedo posições de poder para aqueles que são, em caso contrário, marginalizados. Será que, por exemplo, a gente estava falando de cotas, né? Claro que não depende de mim a decisão, a avaliação, mas existem muitas situações em que eu poderia, reconhecendo a disparidade social, eu poderia muito bem ceder minha posição em benefício de uma outra pessoa que eu sei que é marginalizada dentro do contexto social. Num exemplo prático, nas comunidades barrais, nos processos de eleição, em caso de empate, se deve privilegiar a minoria racial, étnica ou social. Né? Isso é uma questão bem clara de que
não é só uma questão de lei, mas de procedimento dentro da comunidade Bahá'í, mas eu acho que você pode ter também, como você está falando, uma posição pessoal de privilegiar, de ajudar. Não precisa esperar a lei ter a inclusão, você pode ter a inclusão, né? Então, e aqui mais um, só para concluir, já que eu resolvi projetar isso, eu me cerco de pessoas que pensam e parecem diferentes de mim, né? Então, eu estou saindo da zona de conforto, na verdade, não é? Eu quero questionar, eu quero aprender, eu quero entender qual é essa realidade que nos cerca. As comunidades Bahá'ís têm trabalhado muito no sentido de fazer uma leitura da realidade, né? E essa da leitura da realidade é abrangente, né? Qual é a realidade social, a realidade racial, né? A estrutura da sociedade que me cerca, e em especial na vizinhança na qual eu resido, né? Como eu promovo esse pensamento de integração, né? Por isso que o trabalho nas vizinhanças, eles têm essa característica. Esse trabalho do plano de 5 anos da comunidade Bahá'í tem essa característica, que é o da inclusão. E é um ambiente em que justamente se promove a consulta, que dá liberdade às pessoas de expressarem seus pontos de vista. Não é vamos dizer, um ambiente no qual os pensamentos de fora são introduzidos de forma opressiva. Os temas são construídos a partir das raízes da comunidade. E é um ambiente onde brancos e negros, no caso brasileiro, né, porque existem brancos também que vivem nessas realidades. E essa relação é muito mais distante da divisão racial e permite a construção de laços de amizade verdadeira, de trabalho conjunto, de educação de criança, de trabalho de pré-jovem, que no longo prazo, vai justamente trazer essa transformação que se espera. Ou seja, o que Baha'u'lláh veio trazer de tirar o jugo da opressão do pescoço dos seus seres queridos, e que hoje ainda não vemos, isso vai tomar algumas gerações. Então, a Casa de Justiça justamente tem mencionado o que está acontecendo em agrupamentos avançados, como é o caso de, por exemplo, da República Democrática do Congo, né? O Bihar Sharif. O que acontece no agrupamento Bihar Sharif, que é na Índia? Divisões sociais, raciais, inclusive, de castas, está sendo colocado de lado. Nos agrupamentos, nas vizinhanças, justamente onde o volume de atividades e o crescimento exponencial da comunidade tem uma influência tão grande que gradualmente vai se afastando esses problemas seculares de castas, de divisão por castas. Eu pergunto, o que nós precisamos de fazer nas nossas vizinhanças crescer a tal ponto para que se afaste para todo sempre, vamos dizer assim, essas questões de divisão racial e de divisão social. Eu participei hoje pela manhã numa live que era em memória, ou melhor dizendo, em celebração ao legado de Dr. Arbab. Então, os amigos da Colômbia prepararam um legado sobre o pensamento de Dr. Arbab e teve um enfoque muito grande no trabalho de construção de comunidade ao redor de todo o vale do Cauca, na Colômbia. E foi muito interessante de ver como que pessoas, as mais diversas, falando de como as iniciativas de Dr. Arbab foram capazes de reintroduzir uma economia baseada, economia familiar, uma economia mais local, que
se contrapõe às grandes produções de monocultura de cana-de-açúcar, etc. e tal. Ou seja, a monocultura e o agro nem sempre é pop, como diz a televisão aqui no Brasil. Diz que o agro é pop. Nesse sentido da quebra das economias locais e da promoção, não é porque você quebra as economias locais e faz a migração da população do campo para a cidade, e aí vai para a cidade, vai para a favela. Se repete aquele modelo que nós conversamos aqui no início do que aconteceu com o processo da abolição da escravatura no Brasil. Então, como introduzir nos quilombos, por exemplo, esse fortalecimento das culturas locais? Como introduzir nas vizinhanças que nós estamos construindo? Claro que ainda estamos falando de atividades, né, locais, atividades centrais, de reuniões devocionais, mas isso vai levar a uma conversação que vai migrar para o desenvolvimento econômico e social também daquelas populações. Começa com as atividades dos pré-jovens, mas isso vai se expandir para uma transformação tal que, no médio e longo prazo, nós vamos ter modelos, mesmo nos centros urbanos, dessa transformação possível. Então, a pergunta que alguém fez sobre o plano de 5 anos e o que se está construindo, lembra-se que, em 1996, quando a Casa de Justiça introduziu no mundo a presente série de planos de 5 anos, porque nós tivemos, 96 a 2000, um plano de 4 anos. Aquele plano de 4 anos ele tinha o objetivo de estabelecer uma rede de instituto por todo o mundo. E essa rede de instituto foi rapidamente, nos 4 anos, estabelecida. Quando nós chegamos em 2001, a Casa de Justiça lançou uma série de planos que vem até agora 2021. No próximo abril, nós estamos encerrando uma série de 4 planos globais de 5 anos cada um deles. E o objetivo dessa série de planos era avançar no processo de entrada em tropas. Avançar no processo de entrada em tropas, nesse caso, significa o estabelecimento dessas vizinhanças nessa vastidão de 5 mil, pelo menos 5 mil agrupamentos no mundo inteiro. Nós vamos ver em breve, a partir do próximo ano, os desdobramentos disso. Qual é o próximo passo? Mas lembre-se que nós estamos caminhando nessa visão da transformação de vizinhança, de cidades e do mundo. Gabriel, infelizmente, nós só temos 3 minutos. Uau. E eu tenho 2 perguntas ainda que eu vou tentar, se me permite, consolidar e pedir para você respondê-las já com suas palavras finais. Uma pessoa perguntou se nos dias de hoje o papel dos Baha'is será muito importante, trabalhar para diminuir e acabar com o preconceito. E outro, trabalhar para evitar o aumento de preconceito também dos negros em relação aos brancos. E a gente sabe que essas coisas no coração das pessoas existem, então, dos 2 lados. E também alguém falou que no ambiente de trabalho, se você tem esse princípio de Bahá'u'lláh no coração, mais uma vez eu digo independente de você ser da comunidade Bahá'í, mas se você tem esse anseio, o que é que você faz se o teu chefe é preconceituoso? Eu consolido isso com o exemplo que a gente pode dar de inclusão, não só nas vizinhanças. Acho que tem que ter inclusão também nas comunidades. Não é construir a comunidade na vizinhança e esquecer a inclusão dentro da comunidade. Às vezes a opinião divergente tem que ser também valorizada pela diversidade dela, independente da diversidade étnica. Então, eu queria pedir para você mais ou menos consolidar uma resposta e, se puder, fazer as suas palavras de encerramento. Obrigado. Bom, eu voltaria, então,
as guias de Shoghi Effendi, né, que estão no livro O Advento da Justiça Divina, foi escrito em 1939, onde o guardião, primeiro, ele nos relembra das advertências de Abdu'l-Bahá, de que, ainda enquanto houver tempo, nós temos que fazer um esforço para remediar essa infeliz e desafiadora questão, que é a questão do racismo. Porque pode, senão vai terminar em carnificina, e a gente tem visto alguns exemplos disso, né? Então, Shoghi Effendi diz que os brancos precisam de fazer um esforço supremo em sua resolução, de contribuir com a sua parte na solução desse problema, que deve fazer um esforço de abandonar o senso de superioridade, que usualmente é inerente e às vezes subconsciente, né? De corrigir a tendência de mostrar uma atitude de condescendência, né, para com os membros de outra raça, fazer uma associação íntima, espontânea, informal, sincera, né, genuína, né? E, se dirigindo aos negros, diz que eles também têm que fazer um esforço incomensurável, as palavras usadas por Shoghi Effendi, né, em seu caloroso desejo de corresponder, em sua disposição para esquecer o passado e de apagar qualquer traço de suspeita que ainda persista em seus corações e mentes, né? Shoghi Effendi continua com esse texto no Advento da Justiça Divina, mas eu acho que é uma guia para todos nós. Não é algo simples, mas é algo que tem que estar presente nas nossas ações diárias, sabendo que os planos da Casa de Justiça, especialmente esses nas raízes da comunidade, onde a gente deixa essa fala mais acadêmica, mais teórica, a gente está no campo, na convivência lado a lado com as pessoas, enfrentando os desafios do dia a dia, é onde efetivamente a gente pode construir essa relação e colocar de lado essas marcas que ainda trazemos. Muito obrigado, Gabriel. Não tenho como te agradecer, assim, de coração mesmo. Hoje foi muito especial para a gente ter você. É uma questão assim de realmente de coração a coração, da amizade que une a gente, do amor. Muito obrigado por estar aqui, a Heather também, a família. Eu queria só pedir sua licença para fazer um merchandising aqui, lembrar os amigos que o Fireside do Gabriel vai estar no site, que é um Fireside Hub, que a gente criou, que é o firesidebahai.org. Lá tem uma página de Firesides em português. Vocês podem mandar links para os seus amigos, aqueles que têm interesse por esse tema ou outros, vai ver outros temas também, construindo a esperança, o protagonismo de pré-jovens na era da desilusão. Outro tema é transformando o mundo pela revitalização espiritual da sociedade. O outro tema é o sofrimento coletivo, uma chance para a unidade mundial. O outro tema é um vírus provocando nossa consciência, a necessidade de uma nova governança global. Tem um tema de arquitetura para a unidade. Enfim, tem bastante diversidade. Convide os seus amigos. Tem a Firesides em outras línguas, mas hoje, para mim, teve um sabor especial, um sabor de reencontrar a Heather, minha querida ex-colega, e o Gabriel, e ver vocês. Foi assim, realmente, para mim, me sentir mais um pouquinho perto do Brasil e do coração de vocês. Então, muito obrigado pela tua apresentação. Foi muito bonita, muito pessoal, muito tocante, muito sincera. Agradeço muito, Gabriel. Realmente agradeço estar aqui. Te convido a voltar outras vezes para falar do tema que você quiser. Muito obrigado a todos por estarem aqui, gente. Boa noite e obrigado por vocês apoiarem a iniciativa. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você pelo convite. Tchau, querido. Até mais.